E finalmente, chegou o grande dia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da Semana de Transformação Cardiovascular. Acredito que todos me conheçam, mas eu sou o Dr. Cota Júnior, cardiologista e médico de família, com mais de 25 anos de prática médica. E meu compromisso com você é ajudar a prevenir infarto e AVC, proteger o seu coração e transformar sua saúde cardiovascular e viver com mais qualidade de vida, sem mudanças radicais e sem receitas milagrosas. Bora lá começar? Mas antes de começarmos, deixa eu fazer uma pergunta para você que é importante. O que você mais deseja para a sua vida e para a sua saúde? Talvez o que você queira seja mais energia para aproveitar os momentos com a sua família, viver mais anos sem ter que ter a dependência daqueles cuidados especiais, ter mais segurança nas suas atividades diárias, se sentir seguro naquilo que você faz no seu dia a dia. Muitos querem o quê? Diminuir a quantidade de remédio que tomam ou mesmo evitar de ter que ficar tomando remédio. E eu sei que é muito difícil equilibrar tudo: trabalho, casa, suas rotinas, filhos, netos. E o que acontece? O cuidado com a saúde acaba ficando de lado. Mas o que eu vou te mostrar aqui hoje é que cuidar do seu coração não precisa ser complicado e pode trazer resultados que você nem imagina. E principalmente que você pode alcançar esses desejos sem precisar abrir mão daquilo que você realmente ama. E hoje, eu prometo para você, vai ser um marco na sua vida. Marque esse dia, porque nele você vai dar o primeiro passo para transformar a sua saúde cardiovascular e evitar as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar cuidar do coração e que podem atrapalhar a sua saúde, detalhe, sem as pessoas estarem percebendo. Esses erros não só atrasam os resultados, como também podem colocar literalmente em risco a sua saúde, principalmente sua saúde cardiovascular. Acompanhe esse vídeo até o final, que você vai sair daqui com ações práticas que já podem ser implementadas hoje mesmo. Esse é o primeiro passo para uma transformação real na sua saúde cardiovascular e na sua qualidade de vida. E não se preocupe, tudo que você aprender aqui é cientificamente comprovado, baseado em décadas de experiência, cuidando de vários pacientes, assim como eu estou cuidando hoje de você. E eu sei que nesse momento você está pensando que cuidar do coração é complicado, que é caro, que exige muito esforço, exige mudanças drásticas. Talvez você pense que precise de dietas super restritivas, horas intermináveis de academia, ou até mesmo abrir mão dos momentos que você ama. Mas eu estou aqui para lhe mostrar que não precisa ser assim. Eu sei que muitos métodos por aí prometem soluções rápidas e até milagrosas, mas no final, você já experimentou isso, você acaba se frustrando, porque é difícil de manter. E aqui vai um alerta. O que eu mais vejo hoje na internet são pessoas que falam sobre saúde, mas que não têm o conhecimento técnico. Muitas das vezes colocam apenas a experiência própria delas. Mas quando a gente vai colocar em estudos, estudos grandes, populações com mais de 3.000, 10.000 pessoas, não é aquilo que acontece. Você já deve ter visto pessoas que nem sequer são médicas se passando por médicos. Pessoas que vão num contrassenso total tudo aquilo que a ciência fala. A ciência fala A e ela vai dizer que a ciência está errada. Ela que está certa, tem que fazer B. Só que não é isso que os estudos mostram. Os estudos mostram que o que tem que ser feito é o que está orientado pelas grandes sociedades médicas no mundo. Sociedade brasileira, sociedade europeia, sociedade americana. E eu tenho um cuidado muito grande de trazer essas informações para vocês. Sabe uma coisa que eu percebo muito? São pessoas que querem a fórmula mágica. Por quê? Porque se ela fizer um único movimento, ela vai aumentar a saúde cardiovascular. Mas para pensar, se fosse tão fácil assim, a indústria farmacêutica já teria colocado numa pílula e estaria vendendo para você. Não é assim. Aliás, todas as coisas boas que a gente consegue nesse mundo são frutos de uma dedicação, de disciplina e de um trabalho a longo tempo. Você aí,
Provavelmente já ouviu aquela história que o limão acaba desentupindo sua artéria, limpa as placas de gordura. E não tem nada, não tem nenhum alimento, nem mesmo remédio capaz de limpar as placas de gordura. Mas é isso que você quer ouvir, né? Mas veja só, eu não lhe culpo por causa disso. Por quê? Porque essa seria a forma mais fácil, mas que a ciência já mostrou que não é eficaz. O que eu estou trazendo aqui para vocês são dados, são medidas que são cientificamente comprovadas que realmente não vão desentupir sua artéria, mas que, por exemplo, vão reduzir a quantidade de gordura da artéria. Isso sim é capaz, isso já foi mostrado em vários estudos. Não só com medicamento, mas também com mudança do estilo de vida. Como você conseguir controlar sua pressão, diminuir a quantidade de remédio ou até mesmo, como eu já vi vários pacientes meus que hoje em dia pararam de tomar remédio depois que começaram a adotar o tratamento não medicamentoso. Porque todo mundo só pensa no tratamento medicamentoso. E as pessoas esquecem que o tratamento não medicamentoso é tão eficaz e às vezes até mais eficaz do que o uso de medicamentos. Você não precisa ser um atleta, nem mesmo ter uma vida cheia de sacrifícios para ter um coração saudável. É possível cuidar do seu coração de forma prática e equilibrada. E é isso exatamente o que nós vamos construir juntos ao longo de toda essa semana. O que você vai aprender aqui é algo prático e possível para qualquer pessoa, independente da rotina e dos desafios que você enfrenta hoje. Você só precisa estar disposto e dar os primeiros passos junto comigo e confiar que essas pequenas mudanças, de forma consistente, vão trazer uma mudança, uma diferença para toda a sua vida. E agora eu quero compartilhar com vocês uma história real. Estava eu atendendo aqui no meu consultório e chegou um rapaz, por volta dos 30 anos de idade. Óbvio que eu não vou falar o nome, não vou falar a idade, porque eu tenho que manter o sigilo profissional. Mas ele veio comigo porque ele estava reclamando que ele estava cansado, fadigado, estava estressado, estava obeso. Imagina que ele tinha por volta de 1,70 m e estava pesando 110 quilos. E ele veio para fazer um check-up. Tive ali uma breve conversa com ele, pedi os exames. Quando ele volta comigo, gente, vocês não têm ideia, estava tudo alterado. O mapa dele estava mostrando que ele era hipertenso. A glicose dele estava já beirando os 200. O colesterol dele estava nas alturas. O triglicerídeo estava mais de 600. Ácido úrico alto. Olha, eu acho que não teve um exame ali que deu normal. Para você ter ideia, já tinha alterações no ecocardiograma dele que não era compatível com a idade dele, que eu esperaria essa resposta para uma pessoa de 60, 70 anos, para a idade dele. E eu falei para ele, ó, fechei os exames e disse que eu tinha um costume de explicar exame por exame, mas era tanta alteração, que eu não ia perder tempo. E eu falei, olha, vamos focar em 2 tópicos. Primeiro, o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso. O tratamento medicamentoso é responsabilidade minha passar, escolher o melhor remédio para você e você tomar. O problema vai ser você fazer o tratamento não medicamentoso, que é esse que é o mais importante. Eu falei para ele, você vai começar a adotar um estilo de vida saudável, você vai ter que fazer atividade física. Atividade física não é mais opcional para você vai ter que fazer atividade física. Você vai ter que emagrecer, você vai ter que mudar a sua alimentação. Claro, eu encaminhei para uma amiga minha, nutricionista. Esse é um caso que precisava mesmo uma nutricionista. Era um caso já bem grave. Você imagina uma pessoa de 30 anos de idade já com todos esses problemas de saúde. E eu falei para ele, eu quero ver você daqui a 2 meses. Porque nessa situação a gente não pode deixar o paciente solto não, a gente tem que amarrar. Eu já fui e já coloquei na agenda dele para ele voltar comigo daqui a 2 meses. E ele saiu de lá com uma receita com 6 medicamentos. Medicamento para hipertensão, medicamento para diabetes, medicamento para colesterol, medicamento, um monte de medicamento. Volta comigo depois de 2 meses. Detalhe, em 2 meses ele perdeu 15 quilos. E já voltou com os exames, porque eu já pedi os exames para ele. Quando eu olho os exames dele, me assustei. Nossa, como melhorou! Mas melhorou de forma brutal. Eu falei para ele, olha, tá quase normal. Só que aí fica na dúvida, tá quase normal por conta do remédio
ou está quase normal por conta do estilo de vida? E a gente sabe que no final das contas são as duas coisas. Eu falei, mas olha, não dá ainda para tirar o remédio. Vamos manter o mesmo foco. Eu quero que você continue fazendo exatamente isso aí. Você vai continuar fazendo atividade física. Ele falou que ele estava separando ali 30 minutos todo dia para fazer atividade física, só que respeitava final de semana e estava seguindo uma dieta onde tinha uma restrição calórica, estava perdendo peso bem. E eu pedi para ele voltar com 2 meses. Com 2 meses ele volta comigo. Detalhe, ele perdeu mais 10 quilos. Aí sim, todos os exames agora deles normais. Pressão dele controlada, a glicose dele deu abaixo de 100, o colesterol, tudo normal. Aí eu falei para ele, bem, agora eu não sei, tá dando normal só por conta da tua mudança do seu estilo de vida ou é por conta do remédio? E eu pedi para ele tirar os remédios. Faz o seguinte, olha, deu uma louca, tira tudo agora. Sabe que estava tomando 6 remédios? Tira todos os 6, bora repetir teu exame. E ele volta. Quando ele volta, apenas a glicose dele ainda estava um pouco alterada. O colesterol dele normal, ácido úrico dele normal, pressão dele normalizou. Curou a hipertensão em 4 meses. Ele já curou a hipertensão, sendo que ele tomava 2 remédios da pressão. E eu falei, olha, continua nesse foco, porque com certeza tu vai deixar de ser diabético. Já vi pessoas que dizem que depois que você começa a tomar remédio da pressão, remédio para diabetes, você nunca mais vai parar de tomar remédio? Pois é, isso é uma grande mentira. O problema é que ele era hipertenso, diabético, colesterol alto, por causa do estilo de vida dele. Quando ele começou a adotar um estilo de vida saudável, em menos de 6 meses, ele conseguiu curar. Sabe onde você consegue ver isso? Pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Em 6 meses eles deixam. Só que acontece, vão ficar com uma sequela para o resto da vida. E esse paciente não. Ele conseguiu curar todas essas doenças, apenas mudando o estilo de vida. Claro, no começo o medicamento foi importante, mas depois ele parou. Fala a verdade, dá até uma pitadinha de inveja, não é mesmo? Essa história me marcou tanto porque mostrou, mais uma vez, que nós não precisamos fazer mudanças tão radicais para proteger nosso coração. Apenas com estratégia correta e consistente, nós conseguimos os resultados que nós tanto almejamos para a nossa saúde cardiovascular. O cuidado com o coração não precisa ser difícil, precisa apenas ser inteligente e direcionado. Eu realmente não acho que cuidar do coração e fazer tudo que os médicos pedem é difícil. Para mim, difícil é ficar internado. Para mim, difícil é deixar os filhos, ficar doente e o filho ser cuidado por outra pessoa. Difícil para mim é tomar um monte de remédio. E olha só o custo que você tem tomando esse tanto de remédio. E cada vez mais os remédios estão ficando os mais caros. Ah, doutor Cota, mas eu já sou velho, estou cheio de problema, não tenho mais tempo para mudança. Ah, fala a verdade, você conhece pessoas que conseguiram, mesmo com uma idade mais avançada, com mais de 60 anos de idade, conseguiram mudar o estilo de vida e hoje em dia não tomam mais remédios. Acompanhe aqui comigo e você vai ver a prova do que aquilo que eu estou falando, que mesmo pessoas de mais idades conseguem mudar seu estilo de vida e se livrar de uso de medicamentos. Essa senhora de 75 anos vai fazer você se sentir um preguiçoso de merda. Essa aqui é Joanne. 5 anos atrás, ela era obesa, hipertensa e tinha dificuldade até pra subir escada. A situação tava tão tensa que seus médicos disseram que ela teria que aumentar a medicação. Só que aos 70 anos, ela resolveu mudar de vida e entrou pra um grupo online de treino. Pra vocês terem noção, ela não sabia nem usar o celular. Foi a filha que ajudou ela no comecinho. Hoje, aos 75 anos, ela já emagreceu 30 quilos, se tornou uma influenciadora fitness com mais de 1,5 milhão de seguidores e construiu um corpo de dar inveja em muita gente mais jovem. Agora ela não toma mais remédio e usa a internet pra inspirar quem acha que é tarde demais pra mudar de vida. Se liga nessa avó, Carmelita, 100 anos. Tô falando de 100, 4 vezes a minha idade. Mano, a avó tá metendo cardio, treinando pesado, chama. Agachamento, bora, extensora. Mano, eu pergunto pra você, seu preguiçoso, qual a sua desculpa? Olha lá, stiff, mano, e fazendo bem feito. Fala a verdade, quando a gente assiste um vídeo desse, dá até um ânimo da gente, dá até vontade de mudar, não é verdade? Porque realmente ele é muito inspirador. Eu uso ele, inclusive, durante minhas consultas, eu mostro para meus pacientes esse vídeo. Esse vídeo que você está assistindo, eu tenho aqui na tela do meu computador para poder mostrar para os meus pacientes. Mas o que muitas das vezes acontece?
você não muda seu estilo de vida. Aí você acaba tendo que usar remédios. Fica preocupado com a sua saúde. Aí tenta conseguir uma consulta pelo SUS, sabe que a consulta demora, o médico pede um exame, às vezes o remédio é difícil de achar, quando acha. Não precisa ser tão radical quanto essa senhora, mas se você fizer pequenas mudanças, você sabe o quanto que sua saúde cardiovascular vai melhorar. Você sabe que você vai acabar economizando em remédio, vai economizar em exame e não vai precisar ficar dependente, muitas das vezes até do SUS, que, na maioria das vezes, não atende sua necessidade. O que você está esperando para começar a fazer sua mudança? O que você está esperando para começar a realmente fazer uma mudança de forma consistente e tratar a sua saúde como prioridade, como ela realmente merece? E eu sei por que você está aqui, porque também eu sou um pouco com você. Já estive no lugar onde você está hoje. Quando eu era criança, veja, eu nasci em 1975. Na década de 70, de 80, a gente não tinha todo esse cuidado com a saúde, não é verdade? Não existiam essas academias, não era tão incentivada a prática do esporte, mas mesmo assim, a minha mãe me incentivava. Eu sempre fiz alguma coisa, eu fazia vôlei, fazia aula de karatê, mas não era com aquela intenção de realmente ter saúde. A alimentação, então, nossa, essa daí era complicada. Para você ter ideia, era costume em casa, final de semana, meu pai adorava fazer churrasco. Sabe qual a carne que ele gostava? Cupim. Exatamente, riquíssimo em gordura. Mas aí tudo mudou no dia que meu pai infartou. E detalhe, ele infartou aos 51 anos de idade. Graças a Deus ele está bem, sobreviveu. Mas meu pai tinha muitos fatores de risco. Meu pai era hipertenso e não sabia. Como muitas pessoas acontecem, muitos que têm o AVC, 50% deles, na verdade, a estatística mostra, nem sabe que são hipertensos. Meu pai era hipertenso. Meu pai tinha o colesterol bom baixo, o colesterol dele estava um pouquinho alto. Ele fumava, na verdade ele já era ex-tabagista, ele fumou durante aquele período, mas quando ele infartou ele já não fumava mais, mas ficou uma sequela lá um pouco do cigarro, que contribuiu. Estava acima do peso, com uma barriguinha, extremamente estressado, e aí um belo dia ele sentiu uma dor no peito e infartou. Então depois que meu pai infartou, é claro, ele foi recomendado pelos médicos para começar a fazer mudanças na sua alimentação, e teve que ser mudado. Por exemplo, o feijão da minha mãe era maravilhoso, mas ela colocava o quê? Ela colocava chouriço. A carne assada, sabe o que ela fazia? Ela enxertava calabresa dentro da carne. Ficava gostoso, óbvio, mas aumentava muito a quantidade de gordura saturada. Os finais de semana, que antigamente tinha o churrasco, agora não tem mais churrasco. Era o quê? Um peito de frango na chapa. Mas isso foi importante, porque veja, meu pai infartou com 51 anos de idade. Ele está hoje com 84 anos. Fala a verdade, será que se ele não tivesse feito aquela mudança, ele estaria vivo até hoje? É claro que não. E veja, o que eu quero é que isso não aconteça isso com você. Você não precisa chegar nesse extremo de infartar. Mas se eu falar, não é tão simples, né? Porque o fato de apenas ter o conhecimento não é o suficiente para você ter saúde. O que eu hoje estou tentando oferecer para você é conhecimento e lhe incentivar no processo de mudança. Mas se conhecimento fosse suficiente, não viria nutricionista gordo, a gente não viria personal trainer gordo, sedentário, como eu conheço, pneumologista que fuma, cardiologista gordo, sedentário. Gente, aconteceu isso comigo. Teve uma época na minha vida que eu estava trabalhando que nem louco. Eu trabalhava das 6 da manhã até 9 horas da noite. E aí, é claro, não fazia atividade física. Engordei, cheguei a pesar 104 quilos. Não fazia atividade física, era só trabalhar, comer e dormir. E aí o que aconteceu? Veio a doença para me ensinar uma das maiores lições que eu aprendi da minha vida, que foi cuidar da minha saúde. Um belo dia eu fui puxar uma mesa e simplesmente eu travei. Minha coluna travou, não conseguia mexer. Quando eu fui no ortopedista, levei minha ressonância, adiantando aqui um pouco a história,
Eu estava com muito medo que ele falasse que eu precisava fazer uma cirurgia na coluna. Quem não tem medo de fazer uma cirurgia na coluna? Eu me lembro bem, como se fosse hoje. Eu estava na porta para entrar na sala com ele e eu pedia para Deus, eu faço qualquer coisa, só não quero fazer uma cirurgia na minha coluna. Quando eu ouvi da boca dele que não precisava fazer cirurgia, foi um alívio. Mas aí ele me deu 2 recomendações. Ele falou que eu tinha que perder peso, porque esse peso forçava a minha coluna e estava estrangulando o meu nervo, por isso eu sentia dor. E a segunda é que precisava fazer pilates e RPG. E eu não sei bem falar com vocês, não acreditava muito não. Mas fazer o quê? Eu tinha que seguir a orientação do especialista. E eu fui fazer. E é interessante que nos 3 primeiros meses, quanto eu já consegui melhorar, a dor já não era mais tão grande. Aí eu comecei a ganhar confiança, voltei a caminhar, depois eu peguei mais confiança, comecei até mesmo a correr. Hoje em dia eu não posso mais correr porque eu ferrei meu joelho, mas isso não fez eu desistir. Eu não posso correr, mas então eu fui pedalar, eu fui nadar. Antes que eu trabalhava até 9 horas da noite, hoje em dia eu só trabalho até 4 horas da tarde. Perdi dinheiro? Perdi, mas ganhei saúde. Porque é uma decisão muito simples, é uma coisa muito óbvia. O que é mais importante, ter dinheiro ou ter saúde? Não adianta porque caixão não tem gaveta, eu não vou levar o dinheiro comigo, ou eu gosto de usar a frase que minha esposa gosta muito de falar, que ela nunca viu um cortejo fúnebre ser acompanhado por um carro forte. Então não adiantava nada correr atrás do dinheiro se eu não tinha minha saúde. Infelizmente, eu tive que adoecer para poder assimilar isso na minha vida. Porque, veja, o conhecimento eu já tinha, só que eu precisava aplicar na prática. E é isso que eu quero hoje aqui com você, começando essa aula hoje, lhe ajudar no seu processo de mudança, para que não aconteça com você o que aconteceu comigo ou o que aconteceu já com muitas pessoas que você conhece. Então agora vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre quais são os principais, os maiores erros que as pessoas cometem a cuidar da sua saúde cardiovascular e que, claro, que te pede de ter uma vida saudável e duradoura. Ponto número 1 é você ignorar os sinais que seu corpo está lhe dando. Quais são esses sinais? Um dos mais importantes para mim, fadiga. Você está cansado durante o dia, você percebe que você não está mais rendendo. Ou então você começa a perceber que seu pé está inchado. Às vezes uma dor no peito, é verdade, a maioria dos casos de dor no peito que eu pego no meu consultório não é coração. Mas a estatística mostra que 16% dos casos de dores no peito no meu consultório, sim, pode ser que seja seu coração. Dormência, você tem dormência pelo corpo? Muitas das vezes é problema neurológico, mas pode ser cardíaco. E mesmo sendo neurológico, está muito relacionado com o quê? Com peso, com sedentarismo. O que eu mais percebo, pessoas que têm problema de dormência porque estão sedentárias, musculatura está fraca, aí não segura o peso da coluna e lá vem o problema da hérnia de disco. Outra coisa que dá muito, que as pessoas acabam confundindo, mancha roxa pelo corpo. Você tem mancha roxa pelo corpo? E palpitação. Nossa, eu acho que é um dos campeões aqui no meu consultório. Pessoas chegam reclamando de palpitação. É verdade. Nem todas as vezes a palpitação é um problema do coração. As pessoas logo ficam preocupadas achando que é uma arritmia, que está tendo um infarto. Muitas das vezes não, está relacionado ali ao estresse. Mas saiba que o estresse por si só já é um fator de risco cardiovascular. Nós temos também a falta de ar. Falta de ar é uma coisa que assusta muito. Mas sabe o que mais assusta? Desmaio, ou só aquela sensação de desmaio. Muitas das vezes já é o coração falhando, que já não está conseguindo mandar sangue para o seu cérebro. E aí começa a dar essa sensação de que vai ter um apagão, como o pessoal gosta de falar hoje em dia, está dando dela preta. Mas sem dúvida nenhuma, se eu tivesse que escolher um desejo para você, se eu pudesse esfregar a lâmpada e desejar uma coisa para você em relação à saúde, eu desejaria que você não fosse hipertenso. Mas por quê? Ora, nós temos vários fatores de risco. Nós temos hipertensão, nós temos diabetes, nós temos colesterol alto, o próprio sedentarismo, obesidade, estresse. Então por que eu escolheria para você que você não fosse hipertenso?
Veja, aqui nós estamos falando de tudo quanto é morte. Morte por doença cardiovascular, morte por câncer, morte por trauma, acidente, facada, tiro, doenças infecto-contagiosas. Veja que quem mais aumenta o seu risco de morrer é a hipertensão. Está em primeiro lugar. Então, se você conseguir curar a sua hipertensão, ou pelo menos ter um controle efetivo com o uso do medicamento, isso vai impactar muito, mas vai impactar profundamente na sua saúde cardiovascular. Pacientes que tiveram AVC, metade foi por conta da hipertensão. Estava lá a hipertensão no meio. Então imagina se a gente tirar a hipertensão da jogada. Você sabia que AVC é a segunda causa de morte? Então, se eu tiro isso, imagina a quantidade de sobrevida da pessoa. Eu não estou falando só de vida, não. Eu estou falando de qualidade de vida. Porque quando consegue sobreviver, muitas das vezes fica com limitação, como tem muitos pacientes meus que ficam chateados que não conseguem falar, não conseguem articular. Ele pensa, a memória dele está ótima, mas a fala não consegue sair. Muitas das vezes a pessoa deixa de trabalhar porque não consegue mais manusear uma ferramenta. Motorista, eu já peguei casos de motorista de aplicativo que não pode mais dirigir, que não tem mais como sustentar sua família, porque não consegue mais pegar no volante. Imagina o tanto de vidas que daria para ser salvas se você conseguir controlar a sua hipertensão. Então, nós temos que colocar como meta número 1 controle da sua pressão arterial. E quando eu falo de controle da hipertensão, controle da sua pressão arterial, todo mundo só coloca na cabeça remédio. Claro, óbvio, você tem que ir no seu médico. Se você está com pressão alta, o médico tem que baixar o uso do medicamento. Mas esse medicamento, a finalidade dele é não deixar você morrer agora, não deixar ter uma sequela, para dar tempo de você fazer sua mudança. Eu comecei falando lá no vídeo da cura da hipertensão. A própria senhora lá do vídeo que foi curada de hipertensão depois que mudou o estilo de vida. Então, o tratamento da hipertensão é tratamento medicamentoso e tratamento não medicamentoso. Então, cabe aqui nesse momento passar para você qual o melhor remédio. Não dá, é impossível fazer isso. Mas eu tenho certeza absoluta que eu tenho como lhe ajudar no tratamento não medicamentoso. E aí, tratamento não medicamentoso é tudo aquilo que você já ouviu falar, que é perder peso. Só para você ter ideia, a cada 1 quilo que você perde, sua pressão cai 1 ponto. Então, se uma pessoa que estava pesando 110 quilos e passa hoje a pesar 80 quilos, a pressão dela vai cair, por exemplo, de 16 para 13. E aí, olha aí, curou a hipertensão, o sal na comida, o tipo de comida. Assim como nós temos alimentos que aumentam a pressão, nós temos alimentos também que ajudam a baixar a sua pressão. Nós temos alimentos que têm sal escondido. Por exemplo, o pão nosso de cada dia. O seu pãozinho francês, sim. Você sabia que ele tem sal? Porque quando eu falo com o paciente para reduzir o sal, ele só pensa o sal que ele coloca na comida. E esquece outros alimentos que são riquíssimos em sal, como por exemplo o queijo também. Então tudo isso aí vai impactar diretamente na sua pressão. E fala a verdade, isso você não precisa de nenhum médico. Você precisa saber ter o conhecimento. Saber quais são os alimentos que ajudam a baixar a pressão, porque existe sim dietas que ajudam a baixar a pressão e existem alimentos que ajudam a aumentar a pressão. E detalhe, como eu falei desde o início, você não precisa fazer mudanças radicais, pequenas mudanças. Lembra que eu falei da minha história, que eu pesava 104 quilos, hoje eu estou pesando 81 quilos? Isso não foi do dia para a noite, eu levei alguns anos para conseguir. E ainda estou no processo de mudança até hoje. Ainda não cheguei na meta que eu quero. E é assim mesmo, mas só que tem uma vantagem, a consistência. E é isso que eu quero ensinar aqui hoje para você, a ter consistência para você ter uma vida saudável e se livrar da sua hipertensão. Ou que pelo menos você consiga controlar a sua pressão com poucos medicamentos. Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que hoje você vai sair daqui com dever de casa, com dicas práticas, coisas que vão influenciar, vão impactar na sua saúde? Então hoje eu quero falar para você que você vai sair daqui com dever de casa, que você vai olhar os alimentos que estão lá na sua despensa, que estão na sua geladeira, e você vai ver o rótulo. Exatamente. Eu quero que você veja o rótulo.
Eu vou deixar aí na tela para você ver. O que você vai fazer? Você vai procurar pela quantidade de sódio nos alimentos. Você vai ver quem são os campeões de sódio. Pegue lá, pegar um ketchup, e você vai ver a quantidade de sódio. Agora, tem coisas, por exemplo, que você nem sabe, que não tem como ver. Por exemplo, você vai querer saber quanto de sódio que tem um pão francês. Tá, tudo bem, você não vai ter o rótulo. O que é que você vai fazer? Você vai jogar na internet. Você vai colocar lá, vai escrever da seguinte forma: tabela nutricional pão francês. E você vai procurar a quantidade de sódio. Qual é a recomendação de sódio por dia? Você não deve ultrapassar 2 gramas de sódio por dia. É uma tarefa meio desafiadora, mas dá para fazer. Sim, é possível, é isso que é recomendado. Por exemplo, na hora do almoço, o que você pode fazer? Uma outra dica prática. Você vai procurar essas lojas que trabalham com temperos, essas especiarias, e você vai comprar que seja 50 gramas de alguns temperos diferentes, que não tem sal. E você vai começar a preparar seus alimentos com esse tempero. Você vai diminuir o sal da comida. Você que usa aqueles temperos prontos, eu não vou falar aqui o nome, mas você sabe o que eu estou falando, aqueles que vêm no quadradinho, aqueles que vêm no sachêzinho, e você vai começar a parar de usar esses, e você vai usar esses outros temperos que são naturais. Pronto. Se você começar a ler os rótulos, você vai ver quais são os alimentos que são ricos em sal. Entenda, vai estar lá escrito sódio, mas você traduz como sal. Então, 2 gramas de sódio equivale a 5 gramas de sal, tá bom? E você vai começar a perceber quais são aqueles alimentos que são ricos e vai começar a evitar de comprar e de consumir. Você vai ver que a sua pressão vai começar a controlar, principalmente aqueles que são sal sensíveis. Sim, porque existem pessoas que são muito sensíveis ao sal. Eu pego 2 pessoas que vão, por exemplo, para uma churrascaria. Os 2 comem a mesma quantidade de sal, ou então comem a mesma quantidade de pizza, no rodízio de pizza. Só que a pressão sobe isso, e o outro sobe tudo isso. Por quê? Porque esse ele é mais sal sensível. Só que você não sabe se você é sal sensível ou não. Então, minha dica: reduza a quantidade de sal. Não precisa tirar. Se você reduzir, você vai ver que isso vai impactar diretamente na sua pressão arterial. Então vamos falar agora do segundo erro que vai impactar diretamente na sua saúde. Na verdade, né, meu segundo erro, são vários erros ali que está tudo agrupado, que é a busca da solução rápida e milagrosa. Vamos começar a falar sobre os alimentos milagrosos. Aqueles que prometem que, se você consumir isso, você vai ter a cura da sua saúde, como se fosse a verdadeira panaceia para a cura de todos os males da sua vida. Você, por exemplo, já deve ter visto aí na internet pessoas que defendem que o uso com água com limão tem a capacidade de desentupir a artéria. E, gente, não tem nenhum estudo falando sobre isso. Pelo menos eu nunca vi, e olha que eu já pesquisei. Não tem nada. Então, essas curas milagrosas, com pouco esforço, soam muito bem no nosso ouvido, porque, poxa, eu vou ter uma saúde com pequeno esforço, apenas colocar uma gotinha de limão na água. Gente, se fosse assim, uma limonada, quem toma limonada nunca teria doença coronariana. Gosto muito de uma limonada, muito bom, mas cuidado com a limonada suíça, aí você já vai começar a colocar muita caloria. Mas que é gostoso mas que realmente estudo que comprove, não tem. E é interessante que a gente percebe pessoas que chegam falando: olha, saiu um estudo que mostra que a água com limão desentope a artéria. E a gente pergunta: onde é que está o estudo? E aí não tem estudo. E é nesse ponto que eu quero bater aqui com vocês também. Acreditar em tudo que se ouve na internet. A gente tem que tomar muito cuidado com esses influencers que conseguiram realmente um bom resultado, mas que aquele resultado foi para ele. E como foi que ele conseguiu? Muitas das vezes ele fala algo vendendo aquilo ali como se aquilo fosse verdade, mas às vezes ele faz coisa diferente. Você conhece o histórico de pessoas que falaram que fizeram uma mudança radical na vida e que, quando a gente vai pesquisar direitinho, até cirurgia plástica, cirurgia bariátrica fizeram. Não que isso esteja errado, eu sou a favor, mas tem que falar a verdade. E outra, o que pode servir para uma pessoa, talvez
e até muito provavelmente não serve para o universo. É por isso que quando a gente aplica um estudo, a gente pega um número muito grande de pessoas, no mínimo ali com 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, para ver se aquilo é replicado na grande maioria das pessoas. Porque o que para mim tem um efeito, na outra pessoa tem outro. Vou pegar o exemplo da dipirona. Tem gente que toma dipirona e se dá super bem. Eu sou um, dou muito bem com dipirona. Tem gente que toma dipirona, tem anafilaxia, pode morrer. Tem gente que toma dipirona e não faz efeito nenhum. Mas na grande maioria das pessoas, a dipirona funciona. É assim mesmo. Então nós temos que tomar cuidado com essas informações que soam nos nossos ouvidos como se fosse o canto da sereia, mas que não tem nenhuma base científica. Quer ver outro cuidado que você tem que ter? É cuidado com as dietas restritivas. Pessoas que defendem que a sua saúde, você vai ter saúde se você fizer uma dieta A, B ou C. Mas esquece de falar o mais importante, que o principal é ter uma dieta equilibrada. Então aquele que defende que a dieta carnívora é a melhor dos mundos, está errado. Aquele que defende que a dieta vegana é a melhor dos mundos, também está errado. E detalhe, eu sou vegano. Bem, o fato de eu ser vegano é uma outra história. Quem já me acompanha há algum tempo já sabe, é de ter mais uma questão filosófica em relação aos animais. Não é nem uma questão de saúde. Mas por quê? Porque é uma dieta restritiva. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que ser acompanhado. Então, normalmente as dietas restritivas, elas não fazem bem para a saúde. Ela tem que ser uma dieta equilibrada. Quer ver outra coisa que aparece muito na internet? O jejum intermitente. Tem pessoas que falam que o jejum intermitente é a melhor coisa do mundo, que vai curar todas essas doenças, que você vai ficar magro, que você vai emagrecer, que seu colesterol vai baixar. E já tem outros que vêm e metem o pau no jejum intermitente, ele fala que é ruim. Sabe qual é a real do jejum intermitente? Porque realmente naquele dia que você come pouco, que você come menos, porque veja, o que é jejum intermitente? Você vai ficar horas sem comer. Se você vai ficar horas sem comer, você vai realmente reduzir a quantidade de caloria por dia. Então, se você consegue emagrecer com uma dieta com menos de 2.000 calorias e você num dia faz 1.500 calorias, realmente você vai emagrecer. Só que se no dia seguinte você comer 2.500 calorias, deu um empate. Só que as pessoas não gostam de mostrar esse lado. Já tem vários estudos mostrando que o jejum intermitente, para algumas pessoas, é uma boa estratégia, mas para outras, não. Então vai depender de cada pessoa. Tem que individualizar, tem que levar em consideração o que cada um se sente bem. E aqui um dos maiores cuidados. Cuidado com aqueles remédios que curam tudo. Sabe aqueles remédios que aparecem na televisão? Que cura hipertensão, cura diabetes, cura colesterol, cura reumatismo, cura pedra na vesícula, cura unha encravada, calo. Se bobear, vai falar que vai curar até câncer. Pois é, não dá, gente. Não dá para acreditar nisso. Mas eu entendo que a pessoa que está frágil, naquele momento de dor, que ela está doente, ela está querendo qualquer tábua de salvação. E eu consigo compreender você nesse momento. Mas eu estou aqui para lhe alertar que isso não existe. Que você tem que seguir a orientação de um profissional de saúde. E qual a dica prática que eu posso lhe dar para você ser vacinado, estar imune contra essas informações da internet, que é verdade, tem muitas das vezes são verídicas, sim, mas que muitas das vezes tem o intuito ali de apenas ganhar view, de ganhar like. Já chegou isso no seu WhatsApp, não já chegou? Então minha dica prática para você, comece a acompanhar minha live. Sim, todas as segundas-feiras estou eu lá na minha live, onde, sabe qual é o nome da minha live? Pinga Fogo. Você faz a pergunta e eu respondo. Ora, se você está com uma dúvida, e você deve duvidar, vai lá e pergunte para mim. Porque pelo menos ali você sabe que é um profissional da área da saúde, que é um médico, que realmente tem um diploma validado pelo Conselho Federal de Medicina, que se quiser confirma, procura aí no site do CFM, você vai ver que eu sou um cardiologista, que eu sou médico de família, quer dizer, eu tenho uma especialidade, e você tem a oportunidade de fazer a pergunta lá para o Dr. Cota e tirar a dúvida. Então, eu quero lhe convidar a participar das minhas lives. Se teve dúvida, vai lá ou não. Vai lá no meu canal do YouTube.
Eu tenho muitos vídeos. Hoje eu falo de várias coisas. Eu falo de hipertensão, eu falo de diabetes, eu falo sobre arritmia, eu falo sobre infarto, eu falo sobre sintomas do no peito, falo sobre remédio, falo sobre losartana, hidroclorotiazida, falo até coisas que não são da cardiologia. Por exemplo, tem um vídeo meu lá que eu falo sobre: será que realmente adoçante provoca câncer? Então, se você maratonar meus vídeos, você vai ver quanto de informação preciosa você vai conseguir consumir e coisas que seu médico não vai conseguir falar tudo durante uma consulta. Então vamos falar agora sobre o terceiro erro que você está cometendo, que está impactando na sua saúde cardiovascular. E detalhe, esse aqui não vai impactar somente na sua saúde cardiovascular, não. Ela vai impactar na sua saúde global. E eu estou falando sobre o estresse. Exatamente. Não subestime seu estresse. Não estou falando do estresse que acontece no seu dia a dia, porque não é importante. Não tem como. Imagina, você está trabalhando, você recebe uma demanda que você tem que resolver rápido. Naquele momento é importante o estresse, porque senão você fica apático. E se você ficar apático, você não resolve o seu problema. Se você não resolve o problema da empresa, você corre de ser demitido, aí sim, você vai ganhar o estresse. Então, é importante o estresse. O problema é que o estresse tem que ficar numa escala de 0 a 10, o estresse tem que ficar entre 4 e 5. Pergunto para você que está aí assistindo, numa escala de 0 a 10, que nota você dá para o seu nível de estresse? Se você falou 7 ou mais, você está sob o risco realmente de ter uma doença cardiovascular. E aí eu estou falando de infarto e AVC principalmente. Porque veja, durante o momento de estresse, o nosso corpo ele libera vários hormônios, várias substâncias, que naquele momento são importantes. Por exemplo, se você está num lugar onde está pegando fogo, você precisa sair dali correndo. Você precisa do estresse, adrenalina, cortisol, vão ter que entrar na sua circulação para chegar mais sangue nos seus músculos, para ele ganhar mais força, para você correr, para você pular. Isso é importante. O problema é quando esse estresse é crônico. Essas substâncias vão impactar lá no seu coração. Vai fazer o quê? Aumentar a pressão arterial de forma crônica. E não só isso. O estresse vai transformar a gordura do seu corpo em glicose. Já ouviu pessoas que reclamam, quem tem diabetes, que quando está estressada a diabetes descontrola? É por causa disso, isso é real. Porque o corpo está querendo transformar a gordura em açúcar. Só que esse açúcar em excesso vai inflamar seu corpo. Além do mais, essas substâncias também vão estar nessas células de defesa. O que vai acontecer? Sua célula de defesa vai ficar tipo atordoada, vai cair sua imunidade, e aí aumenta o risco de ganhar gripes, resfriados, aumenta o risco inclusive de câncer. Sim, porque nosso corpo produz célula de câncer, mas o nosso sistema de defesa está lá para poder matar a célula e deixar você desenvolver. Ou então quando você ganha uma hiperatividade do sistema imunológico, você vai ganhar uma doença autoimune. Tem vários estudos que mostram a estreita relação do estresse com as doenças cardiovasculares. Hipertensão você já conseguiu entender. Mas e a arritmia? Sim, tem estudos que mostram que pessoas que são estressadas têm mais risco de desenvolver arritmia. E é fibrilação atrial. Comigo mesmo já aconteceu um amigo meu que ficou internado numa UTI coronariana porque ele teve um grande estresse. Ele desenvolveu uma fibrilação atrial. Depois foi revertido e ele ficou bem, mas por conta de um estresse. Mas numa brincadeira dessa, essa fibrilação atrial podia ter provocado um coágulo de sangue no coração e para o cérebro ele ia ter o AVC. Pronto, ia ficar com uma sequela pro resto da vida. Isso quando não dá aquele pico de pressão que pode fazer sua artéria romper e você ganhar um AVC ou ganhar um infarto. Então, as pessoas que estão submetidas ao estresse de forma crônica, não estou falando isso, já expliquei, não é o estresse agudo, é o estresse crônico, é aquele que você fica todo momento estressado, aumenta muito o seu risco cardiovascular. Bem, mas como eu falei, aqui são dicas práticas. O que você pode fazer para diminuir o seu nível de estresse, seu nível de ansiedade? Óbvio, o ideal é procurar psicólogo, um psiquiatra, usar medicamento. Você que já recebeu uma medicação, já recebeu uma prescrição do seu médico, tome. É importante para lhe tirar da crise. Mas você que não tem, o que você pode fazer da sua casa? Bem, vou lhe dar aqui 2 dicas que vão lhe ajudar. Uma para atuar na forma aguda.
e a outra para atuar na forma crônica. Na forma aguda, você está sob grande estresse, você está nervoso, você está tenso, o que você vai fazer? Você vai fazer uma técnica da respiração que tem estudos que comprovam. Gente, eu não estou inventando isso aqui não na minha cabeça. Inclusive, está lá na diretriz brasileira de prevenção cardiovascular. Você vai fazer uma respiração controlada. Como é que você vai fazer? É a técnica 4, 2, 6. Você vai puxar sua respiração durante 4 segundos. Até aqui eu estou fazendo rápido, tá? Aí você prende 2 segundos e depois solta durante 6 segundos. Aqui eu fiz rápido, só para te ganhar tempo. Mas é isso. Você vai fazer 10 exercícios desse. Faça um teste. Verifique sua pressão. Veja quanto é que está. Faça 10 exercícios desses da respiração e você vai ver o quanto que sua pressão vai cair. Isso é para forma aguda. E para forma crônica, o que você vai fazer? Técnica de meditação. Você vai separar 3, se possível, 5 minutos por dia. E você vai ficar no seu cantinho. E você vai pensar tudo aquilo que aconteceu durante o dia. Porque a meditação não é não pensar. A meditação é justamente o inverso, é pensar. É você guiar o seu pensamento. Você vai descobrir quais são os seus gatilhos estressores, o que realmente está lhe estressando durante o dia. E o principal, saber como evitar. O que você pode mudar na sua vida para evitar esse estresse? Muitas das vezes vão ser medidas que vão ser tomadas a longo prazo. Como, por exemplo, o seu trabalho está lhe estressando, não dá para chegar amanhã e pedir demissão. Mas dá para você começar a bolar uma ideia, começar a mandar currículo, conversar com colegas. Para quê? Para conseguir um outro emprego? Às vezes você está estressado por medo de ter um problema, então você vai procurar um médico, fazer um check-up, ver o que tá. Então veja, é importante você descobrir o problema, mas não ficar focado no problema, porque se você fica focado no problema, você vai sair do estresse para a ansiedade. Você tem que focar na solução. E é justamente aí que entra a meditação, que ela vai lhe ensinar como você conseguir dominar esse seu estresse, focando na solução e não mais no problema. Vamos agora para o nosso quarto erro, que seria o descuido com a alimentação. Veja, não tem como aqui, em pouco tempo, destrinchar todos os erros que você pode estar cometendo em relação à sua alimentação. Eu tenho que focar pelo menos um que eu considero mais importante. Ou que às vezes nem é o mais importante, mas é aquele que as pessoas mais cometem, os que são mais avisados, que não está muito aí na internet para você acessar, que é justamente o consumo de gordura. Quando eu falo consumo de gordura, e muitas das vezes o paciente pensa que é proibido comer gordura. Não, você não está proibido de comer gordura. Você está proibido de comer a gordura errada, a gordura que faz mal. Eu vou separar aqui para vocês 3 tipos de gordura. Vamos falar logo da primeira, que é a pior de todas, que é a gordura trans. Gordura trans é inaceitável. Se for 1% de gordura trans, tá mal. Então, se você vê em qualquer lugar gordura trans, isso aí realmente tem risco de fazer mal para a sua saúde. Aumenta muito o risco de entupir sua artéria. E agora vamos falar das outras duas, que seria a gordura insaturada e a gordura saturada. A gordura insaturada é a que faz bem, é que vai ajudar a desentupir, vamos dizer assim, sua artéria. E a gordura saturada é aquela que ajuda a entupir sua artéria. De uma forma prática, como é que você colocaria isso para você ver ali no dia a dia? Normalmente as gorduras insaturadas, elas estão na sua forma líquida em temperatura ambiente. Exemplo, azeite de oliva. Azeite de oliva está em temperatura ambiente, está líquida. E a gordura saturada, normalmente em temperatura ambiente, ela está no formato sólido, como por exemplo, a gordura da picanha. Então, quanto mais gordura saturada, maior o risco de aumentar seu LDL e, consequentemente, entupir a sua artéria. Bem, mas se nós estamos falando de um guia prático, o que você vai fazer? Lembra quando eu falei do sal que você vai ver lá o rótulo? Então, hoje você vai ver o rótulo. Assim que você vê o sódio, você também vai procurar pela quantidade de gordura saturada, de gordura insaturada e da gordura trans. Quanto mais gordura insaturada tiver, melhor. Quanto menos gordura saturada tiver, também melhor. Você vai querer aumentar a quantidade de gordura insaturada e vai querer
diminuir a quantidade de gordura saturada. E a gordura trans? Não, gordura trans está proibida. Se você viu em algum lugar, você vai comprar qualquer coisa que tem gordura trans, você tem que evitar de todas as formas, porque essa em pequenas quantidades realmente vão ter um malefício muito grande, aumenta muito o risco de entupir sua artéria. Para a gente finalizar hoje, os erros que você pode cometer que estão impactando diretamente na sua saúde cardiovascular, é óbvio que eu tinha que falar do sedentarismo. E eu sei que é chato fazer atividade física. Eu admiro aquelas pessoas que gostam, que têm prazer de ir para academia. Gente, eu não tenho. Eu não tenho. Não é prazeroso. Para mim, prazeroso é ir para o cinema, para mim, prazeroso é jogar videogame, para mim, prazeroso é assistir uma série. Mas o que tem que ser feito, tem que ser feito. Não adianta. O seu corpo, a sua saúde, seu coração, suas artérias não estão nem aí se você não quisesse fazer atividade física, porque ela vai sofrer. Não tem nada melhor para desinflamar o corpo do que a prática da atividade física. A prática da atividade física reduz o nível de inflamação e se a artéria não está inflamada, tem maior dificuldade do colesterol entupir sua artéria. Lembra lá que eu mostrei ali para vocês, lá no começo, daqueles fatores de risco, que eu coloquei lá hipertensão, tabagismo, diabetes? Estava lá o sedentarismo. Por quê? Porque as pessoas sedentárias normalmente são mais inflamadas. E não é só isso. O sedentarismo vai fazer o quê? Que a pessoa engorde. Se a pessoa engorda, aí lembra que lá a obesidade e sobrepeso também era um fator de risco? E se ela engorda, o que acontece? Ela engorda, aumenta a pressão. Então, no sedentarismo, você já leva, de quebra, mais 2 inimigos para o seu coração, que seria o sobrepeso, obesidade e mais hipertensão. E se bobear, a gente já coloca uma diabetes aí no meio, porque a gente sabe que a diabetes também tem uma direta correlação com a obesidade. Mas vamos falar a verdade? Isso aqui você já sabe. Não ajudei muito, você sabe o que tem que fazer. Tem como eu aqui de falar como você gostar de fazer atividade física? Não, o que eu posso dizer para você é procure várias modalidades. Se eu tiver que lhe dar uma dica super importante, tente várias coisas. Você já tentou caminhar? Não gosta de caminhar? Já tentou pedalar? Já tentou fazer uma natação, uma hidroginástica? Já tentou dançar? Estudos mostram que dançar cansa mais do que uma caminhada e a sensação de cansaço é menor do que a caminhada. Tem um benefício cardiovascular enorme. Tente várias modalidades, tente fazer um esporte competitivo, um boxe, um karatê, jogar bola, jogar vôlei, pedalar com os amigos, fazer trilhas. Não sei. O que eu lhe recomendo é tente várias coisas, veja aquilo que você mais gosta. Mas e se você já tentou isso e não gosta nada disso? O que fazer? Bem, nesse caso, você vai fazer o que tem que ser feito. E a minha dica é, para esses que não gostam de fazer nenhuma atividade física, já tentou várias e não gosta, então minha dica é, separe 10 minutos, dia sim, dia não. Eu sei que você deve estar perguntando, mas só 10 minutos? 10 minutos não vale. Vale. Inclusive, no American Heart Association falou que cada passo conta. Isso vai influenciar. Esses 10 minutos vão lhe ajudar a melhorar seu condicionamento físico, vão lhe ajudar a você ganhar massa muscular, vai lhe ajudar no seu processo de emagrecimento, mas principalmente, eu acho que aqui é o ponto mais importante, é você começar a ter uma rotina. Porque é muito difícil eu chegar e falar para você, olha, vai fazer uma caminhada de 1 hora. Sabe que você tem esse tempo de fazer caminhada de 1 hora? Acho difícil. Mas se eu falar que só 10 minutos seria o suficiente, será que você consegue? Dia sim, dia não, bora aqui negociar. Então faça um compromisso com você, separe 3, vamos começar com 3 dias da semana, 10 minutos. Não é o suficiente, realmente não é o ideal, mas você vai começar a criar o hábito. E depois, com o tempo, você vai aumentando. E como é que você vai fazer isso? Como é que eu posso lhe dar essa dica? É bem simples. Joga aí no YouTube. Se você colocar, por exemplo, vamos imaginar que você tenha 60 anos de idade. Você acha que não consegue? Então coloca assim no YouTube. Treino em casa, 60 anos, iniciante.
e você vai ver uma pancada de vídeo, onde você vai acompanhando o profissional, você vai fazer exercício em casa, e você escolhe aquele que tem mais ou menos ali 10, 15 minutos para você começar a fazer. Isso você consegue fazer, não é verdade? Então, essa é minha dica prática de como você vai conseguir vencer o seu sedentarismo. Então, hoje você aprendeu sobre os erros mais comuns que podem estar sabotando a sua saúde cardiovascular. Também já dei algumas dicas práticas do que você já pode aplicar a partir de hoje. Na aula 2, aí nós vamos dar um passo muito maior, nós vamos além. Nós vamos falar sobre como resolver esses erros, como os pilares fundamentais podem ser aplicados na sua vida que vão ajudar a transformar a sua saúde cardiovascular, justamente aqueles que eu aplico aqui já para os meus pacientes. Nós vamos falar sobre como criar hábitos saudáveis, como cuidar da alimentação, manter uma mente ativa e incorporar exercícios de uma forma prática e sustentável. Deixa aí no seu comentário, deixa aqui embaixo, me comente qual que mais impactou você na aula de hoje. Eu vou ler todos os comentários e vou ajudar você ainda mais. E não esqueça de se preparar para a próxima aula, que eu vou compartilhar o essencial da saúde para transformar completamente a sua rotina. E essa foi apenas a primeira aula da nossa semana de transformação cardiovascular. Eu já quero te parabenizar por estar aqui e ter investido na sua saúde. Eu te espero na próxima aula com mais informações valiosas e táticas para transformar a sua saúde cardiovascular. Até lá!